Olá, seguidores! O que significa para uma mãe descobrir que tem um filho gay? Uma nova realidade ou uma indigesta decepção? Em muitos casos, a família acolhe, aceita e até mesmo concorda com a orientação sexual de seu filho, seja ela qual for. Mas, infelizmente, existem alguns casos que tal condição não é vista com bons olhos dentro da própria família, pois muitas vezes os familiares tentam corrigir aquilo que eles chamam de doença, cometendo um erro bastante grave. E seguidores, me posiciono nesse vídeo dizendo que a orientação sexual de uma pessoa depende apenas dela e nunca de um médico. Tanto é que sabemos que existem muitos médicos por aí que são gays. E também existem mães que cometem graves erros diante dessa situação, como Barbara Baekeland. Seguidores, antes de começar propriamente o vídeo, eu quero fazer uma ressalva aqui pelo que eu acabei de falar na introdução sobre os médicos e sobre os gays. Em primeiro lugar é o seguinte, eu quero dizer que tanto uma categoria quanto a outra, tanto médico quanto gay, merecem o meu respeito da mesma maneira, certo? O médico por ser o profissional que ele é e o gay por se assumir quem ele é, tá? Não é demérito nenhum uma pessoa ser gay, né? E eu espero que os médicos, classe médica em si, que assista esse vídeo não se sinta ofendida com o que eu falei, tá? Porque tanto o profissional médico quanto o gay são seres humanos, e todo ser humano merece ser respeitado, independente de qualquer coisa, certo? Então, seguidores, é o seguinte, falado isso, vamos ao caso de hoje. No passado, nos Estados Unidos, um caso deixou a sociedade da época boquiaberta. Eu estou falando, seguidores, do caso Barbara Daly Baekeland, uma socialite que tentou converter a homossexualidade do filho através de um ato incestuoso, o que desenvolveu um enorme trauma no rapaz que acabou tirando a vida da própria mãe. Seguidores, eu levantei aqui 5 apontamentos para esse caso, que foram 5 fatores determinantes para que tudo acontecesse. Então eu decidi chamar esses apontamentos como os horrores de Barbara Baekeland. E como uma situação leva a outra, eu vou começar a nortear o vídeo de hoje com base nesses apontamentos. Primeiro, citando e depois explicando um a um até que se chegue ao clímax desse caso que ocorreu na Europa, mais precisamente na Espanha. E os 5 fatos os quais vou me referir no vídeo são eles: o histórico familiar, a persuasão, o preconceito, o incesto e o crime propriamente dito. Então, seguidores, vamos iniciar os devidos relatos do vídeo de hoje. Começando a falar, então, sobre o histórico familiar de Bárbara, é importante salientar o seguinte: ela nasceu no dia 28 de setembro de 1921 em Massachusetts, nos Estados Unidos. Bárbara era o tipo de mulher que gostava de esbanjar a sua vida perfeita. Rica e bonita, ela frequentava as mais requisitadas festas do país. Porém, tudo na vida dela não passava de aparências. Nada do que Bárbara apresentava em público era compatível com a verdade sobre a sua vida. E como era a sua vida verdadeira, seguidores? Isso eu vou contar a vocês a partir de agora. Na verdade, desde cedo ela conviveu
com comportamentos problemáticos dentro de sua própria família, que a contagiaram aos 10 anos de idade, quando seu pai decidiu se desintegrar em 1932. Na ocasião, a sua mãe apresentava colapsos nervosos que pioravam consideravelmente após a perda do marido. Mesmo com o baque que sofreram, a família ainda se mostrou altiva quando mentiram a todos que seu patriarca perdeu a vida porque havia sofrido um acidente, para desta forma obterem o dinheiro do seguro, algo que conseguiriam na sequência. Com isso, a Bárbara e a sua mãe se mudaram para Nova York, lugar onde Bárbara se tornaria uma das 10 meninas mais bonitas da região, trabalhando como modelo e fazendo fortuna. Bem, seguidores, agora vamos dar um pulo no tempo e vamos para o dia 17 de novembro de 1972. E esse foi o dia em que Anthony tirou a vida de sua mãe Bárbara, por causa das teorias absurdas dela. Mas vamos ver primeiro como ele estava se comportando um pouco antes dessa data. Anthony estava muito ameaçador e ele ameaçava abertamente que iria tirar a vida de sua mãe. Bárbara chegou a ser alertada pelo próprio terapeuta do filho, que a avisou sobre a intenção que Anthony tinha de tirar a sua vida. E ele tentou, atacando a mãe com uma faca de cozinha. Bárbara ainda conseguiu sair ilesa desta vez, porém ela cometeu um erro que lhe custou a vida mais tarde. Ela não apresentou queixa contra o filho. Olha aqui, seguidores, fazendo uma pausa, quem é que apareceu para me visitar aqui? A Meg. E a gente está desconfiado que vem filhote por aí, viu? Aí se alguém quiser um filhote dela, fala comigo, de repente eu posso conseguir, tá bom? Só que a gente vai ter que fazer como é que vamos transportar o filhote até a pessoa que estiver interessada, dependendo do local que ela esteja, tá bom? Olha lá, Meg, dá tchauzinho, Meg, tchauzinho, isso. Depois do momento de descontração aqui, vamos voltar ao vídeo. Durante a infância do Anthony, seus pais viveram uma vida repleta de festas e traições. E apesar do ambiente complicado, o menino não era poupado e estava sempre junto com eles. Mesmo assim, Anthony era sempre deixado de lado, sendo constantemente excluído pelo casal. E foi aí que surgiu o preconceito, seguidores, quando Bárbara demonstrou não aceitar a opção sexual do filho quando descobriu que ele era gay. Preconceituosa, Bárbara achou que conseguiria curar o filho, fazendo com que ele se tornasse mais tarde heterossexual, o que eu acho que é um absurdo, pois isso jamais acontece nos dias de hoje, e naquela época não era diferente. Na década de 40, Bárbara conheceu Brooks Beckland, um rico piloto em treinamento, e através de sua persuasão, ela fez com que ele se sentisse atraído por sua beleza. Porém, não estava nos planos dele um casamento com ela, mas isso acabou acontecendo mais tarde, quando Bárbara noticiou a Brooks que estava grávida dele, e foi a partir deste casamento que ela passou a se chamar Bárbara Beckland. Bárbara era o tipo de mulher que se utilizava de todos os estratagemas que conhecia para obter aquilo que ela realmente queria, pois ela não havia engravidado naquele momento. E depois ela avisou isso a Brooks. Porém, essa gravidez aconteceu mais tarde, no ano de 1946, quando ela deu à luz ao filho de Brooks, o qual daria o nome de Anthony Beckland. Aos 20 anos de idade, Anthony iniciou um relacionamento com um australiano chamado Jack Cooper, por quem se apaixonou. Bárbara, ao perceber que ele estava apaixonado, tentou empurrar uma jovem francesa para o filho, além de incentivá-lo a sair com prostitutas, na errônea tentativa de modificar o comportamento de Anthony. Porém, Bárbara foi muito além de um limite aceitável, quando em uma conversa com a madrasta declarou o seguinte: "Eu poderia fazer
o Anthony esquecer a homossexualidade dele se o levasse para a cama. Só que o pior ainda estava para vir, seguidores. E no decorrer da narrativa vocês vão entender o que eu estou falando. Essa mulher foi inescrupulosa ao extremo para querer reverter o irreversível, que era a sexualidade do filho dela, certo? Mas vamos em frente. Em alguns momentos da vida, nós planejamos algo onde o tiro sai pela culatra, né? Pois então, e isso acabou acontecendo com a Bárbara. E foi de um jeito, seguidores, que mesmo uma mulher fria e calculista como ela não era capaz de imaginar. A Bárbara, ela começou a rifar o seu filho e colocou o Anthony nos braços de uma mulher chamada Sylvie. E na época, o casamento dela com Brooks já não ia muito bem. E por que eu digo que o tiro saiu pela culatra nos planos da Bárbara? Porque a namorada que ela arranjou para o filho acabou se relacionando intimamente com o pai. Ou seja, Brooks assumiu um relacionamento com a Sylvie e se separou da Bárbara. E depois da separação, a Bárbara foi morar com seu filho Anthony na Espanha. Pois é, e foi na Espanha, seguidores, que a merda toda aconteceu. Era o ano de 1969. A Bárbara colocou o seu terrível plano em prática. E então ela decidiu seduzir o seu filho Anthony. Primeiro, ela deu uma bebida para que ele relaxasse e ficasse embriagado. E depois disso, não se importando com mais nada, ela seduziu o próprio filho e teve relações íntimas com ele. É isso mesmo que vocês estão pensando, seguidores. E a situação não parou por aí. A Bárbara, depois disso, foi se gabar com alguns dos amigos mais próximos que ela tinha. Pois na cabeça da Bárbara, o filho tinha virado um homem em todos os sentidos, se é que vocês me entendem, a partir da iniciativa que ela tomou. Só que deu tudo errado, seguidores. A partir daí, o Anthony desencadeou sérios problemas de saúde mental. Entrou rapidamente em declínio, entre paranoia e raiva. E assim, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Bem, seguidores, pouco tempo depois, o Anthony tentou tirar a vida da mãe novamente. Só que dessa vez, ele conseguiu. E isso aconteceu no dia 17 de novembro de 1972, na luxuosa cobertura onde eles moravam, na Espanha. O Anthony deixou passar algumas semanas para que Bárbara abaixasse a sua guarda e não ficasse tão alerta assim. E dessa maneira, ele acabou conseguindo o que queria. Esfaqueou a mãe com um único golpe no coração. Bem, seguidores, depois do crime que Anthony cometeu contra a própria mãe, ficou constatado que ele estava mentalmente doente. Portanto, ele foi internado em um hospital psiquiátrico e lá ele ficou por 8 anos, sendo libertado apenas em 21 de julho de 1980, com a ajuda da influência e do status financeiro de sua família. A partir deste momento, Anthony passou a morar com a sua avó em Nova York. Porém, Anthony estava longe de ter se recuperado por completo, pois ele tentou tirar a vida de sua avó da mesma forma como ele fez com a sua mãe. Porém, a avó de Anthony sobreviveu ao esfaqueamento e ele foi preso por tentativa de assassinato. Em 20 de março de 1981, ele foi à corte para ser julgado. E no mesmo dia, ele se desintegrou aos 34 anos de idade dentro de sua cela. E agora, seguidores, vamos às perguntas de hoje. Número 1. Vocês acreditam que o Anthony teria cometido essa tragédia contra a mãe e contra ele mesmo se o incesto não tivesse ocorrido? Número 2. Será que Anthony foi diagnosticado com esquizofrenia por causa desse incesto? Sim, não. Por quê? Respondam nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês, seguidores, vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa. Agora eu vou navegar pela internet para encontrar mais histórias interessantes por lá. Então, se inscrevam se não forem inscritos ainda. Façam seus comentários sempre educadamente.
Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer para o canal. E me visitem na rede social vizinha, no endereço que está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.